Bem-vindos todos e todas a mais essa edição do Voz de Líderes da Fundação Dom Cabral. No Voz de Líderes de hoje, traz uma reflexão essencial. Como as micro e pequenas empresas, que são responsáveis por cerca de 50% dos empregos do país e 30% do PIB brasileiro, podem deixar de ser invisíveis na cadeia de valor das grandes empresas e se tornarem protagonistas em um novo modelo de desenvolvimento sustentável. Essa é a proposta do estudo Potência na Cadeia de Valor, como grandes empresas podem gerar valor com micro e pequenas empresas, que foi conduzido pela professora Anauíla Batista e patrocinado pela área de Educação Social da Fundação Dom Cabral. Por motivos pessoais, a professora Anauíla não pôde estar conosco aqui hoje, mas ela deixou um vídeo gravado com os principais achados dessa pesquisa, que se tornou um e-book que você poderá baixar aqui através do QR Code que vai aparecer na tela ou no link que vai estar aqui descrito na área de descrição do podcast. Quantas vezes você já ouviu falar que o futuro está na inovação? Mas inovação para quem? Se ela não alcançar a todos, ou ao menos a maioria, será que é esse realmente o futuro que queremos construir? Eu sou a Anauíla Batista, fundadora da Net Zero Collab e professora convidada na Fundação Dom Cabral. Antes disso, eu atuei quase 15 anos como executiva de suprimentos nas maiores empresas do Brasil, uma delas com mais de 20 mil fornecedores em sua cadeia de valor. Naquele tempo, eu conduzia grandes negociações bilionárias, acompanhava estratégias de hedge, greenfields e perseguia prazos de pagamento acima de 120 dias, às vezes acima de 200 e tantos dias. E quando eu assumi a área de sustentabilidade, algo me inquietou. Como que empresas tão robustas, com sistemas globais e práticas avançadíssimas, tinham tanta dificuldade em atrair e estruturar fornecedores nas comunidades onde estavam inseridas? Como podia, então, sofrer com a falta de pequenos serviços como manutenção, chegando ao ponto de parar grandes operações, causando prejuízos enormes? E mais, a reflexão, a potência que esses micro e pequenos empresários têm de gerar valor ao negócio e a potência que o setor privado tem de desenvolvê-los. Isso é imenso e tem tudo a ver, inclusive, com a agenda mais falada do momento, de adaptação climática. Durante essa pesquisa, eu mergulhei em relatórios de sustentabilidade de mais de 50 empresas, das maiores empresas do Brasil, ali da lista Valor 1000, analisei diversos artigos científicos, entrevistei cerca de 20 executivos dessas grandes empresas e encontramos um padrão claro. As micro e pequenas empresas, justamente as que mantêm a economia real funcionando e a operação funcionando, seguem invisíveis nas estratégias corporativas. Quando falamos em cadeia de valor sustentável, estamos falando de pessoas reais, assim como eu e você. Do técnico de manutenção, do eletricista, do instalador, do jardineiro que cuida do pátio da fábrica, do encanador chamado para, desentupir um vaso sanitário, ou do profissional hiper especializado que passa um cabo de fibra em uma obra gigantesca de infraestrutura pesada. Falamos também daqueles que fornecem o nosso cafezinho todos os dias e das oficinas, as oficinas de costura, que fazem os uniformes dos nossos funcionários, das nossas equipes, e também de todo o setor têxtil, né? Bom, na MRV, que a gente trouxe aqui hoje para contar um pouquinho dos cases deles, a gente vê uma empresa que mais de 90% da base de fornecedores é formada por micro e pequenas empresas, com 4, 5 funcionários, são bem pequenininhos. E essas empresas fornecem o essencial: areia, brita, blocos, fazem elétrica, manutenção. A gente depende deles. E aí, quando a gente olha, agora voltando de uma forma mais abrangente para as grandes empresas no geral, a gente vê que as micro e pequenas que sustentam essa operação raramente aparecem nas prioridades. Porque, coerentemente, e eu já estive do outro lado da mesa, a gente precisa priorizar. Usa o Pareto e o problema, que parece pequeno, é um grande abismo. Esses micro e pequenos empresários, muitas vezes, não entendem a burocracia, não entendem o corporativez. Acabam ficando pelo caminho, não entendem o lead time, o deadline, o spend, o budget, enfim. E a gente já começa desconectando por aí. As empresas, por outro lado, passam a régua, né, o paretão ali. E mesmo quando o gasto com esses pequenos é ínfimo e mal aparece no caixa, a gente ainda deixa políticas iguais para fornecedores diferentes. Não há política de equidade nisso. E vou te falar, quem que quer ficar pedindo exceção para diretor? Esse cara é pequenininho, né? Podemos partir para um prazo de 7 dias, de 15 dias, ou à vista, ou até antecipado. Não vai mudar o caixa, gente, mas a gente não vai se desgastar com a diretoria para isso. As políticas corporativas continuam iguais para públicos desiguais, o que soa justo, mas é o oposto da equidade. As políticas precisam prever a equidade na cadeia de valor, tratar de forma diferente quem vive em realidades diferentes. Dá trabalho? Dá, claro que dá. Mas o que dá resultado que não dá trabalho? Nós temos aqui dezenas de boas práticas mapeadas que mostram que sim, é possível. E que não é caridade, gente, de forma alguma. A gente está falando de estratégia inteligente. Bom, chegamos ao ponto que eu mais gosto aqui.
que é, inclusive, urgentíssimo, que é a adaptação climática, né? O setor privado tem um papel fundamental para que o financiamento verde chegue aos pequenos negócios. Os bancos sozinhos não têm capilaridade. E os bancos estão pedindo a ajuda das grandes empresas. Uma grande empresa pode, com dados, contratos e monitoramento, abrir esses caminhos e fazer o capital fluir de forma justa e sustentável em toda a cadeia de valor. Isso torna o custo do dinheiro mais barato, né, mais acessível e, enfim, justamente ajuda não só os pequenos, mas a todos nós. Talvez o maior aprendizado dessa pesquisa toda seja justamente esse: a colaboração. Eu gosto de reforçar esse termo, porque não é preciso criar academias internas, grandes projetos internos, batizar, enfim. Quando muda a liderança, quando mudam as prioridades e a gente sabe que mudam, esses projetos acabam caindo por terra, não recebendo mais manutenção, ficando para trás. Então é muito mais eficiente e perene trabalhar de forma colaborativa, redes e uma condução com quem já tem estrutura, já sabe fazer, e esse é o negócio da empresa, né? Então a gente atua assim de forma colaborativa e muito bem estruturada. Um exemplo, a Fundação Dom Cabral, que tem uma área excepcional para atender o social e atender as micro e pequenas empresas, o Sebrae, o Pacto Global e muitas outras. O futuro só será inovador se ele for inclusivo, e a inclusão será real se for construída em colaboração. Eu tenho 2 filhos pequenos e eu quero continuar vivendo em uma sociedade que seja boa hoje e daqui a 30 anos. Precisamos conduzir juntos essa mudança. Você está aberto para trazer essa discussão para a mesa e liderar esses projetos na empresa? E para discutir esse tema na prática, a gente recebe hoje 2 convidados muito especiais que vivem isso no dia a dia e que vão compartilhar conosco suas experiências. A gente está aqui com a Blenda Costa Alves, ela é gestora do Instituto MRV, com uma trajetória de mais de 15 anos dedicada à responsabilidade social empresarial. Eu vou pedir que você se apresente, Blenda. Olá, professor, é um prazer estar aqui com você, com o Zé Luiz, dividindo esse espaço, essa conversa, para a gente poder aprofundar um pouquinho da experiência do Instituto MRV e da MRV, né, para esse público. E estamos aqui também com o José Luiz Fonseca. O Zé Luiz é o gestor executivo de Relações Institucionais e Sustentabilidade da MRV. É um pioneiro na integração da agenda ESG na construção civil e é uma referência de governança responsável e inovação na área de sustentabilidade. Por favor, Zé Luiz, se apresente aqui para o nosso público. Olá, professor. Prazer estar aqui no Voz de Líderes. Eu sou Zé Luiz Esteves da Fonseca, mais conhecido como Zé Luiz dentro da MRV, e atuo nessa área de relações institucionais da empresa e sustentabilidade. E sempre bom falar daquilo que a gente faz junto com a Blenda, que tem um trabalho dentro da MRV com voluntariado sensacional e, além de tudo, com a Escola Nota 10 também, que nos apoia lá. Então, assim, a gente vai ter um bate-papo muito bom aqui hoje. Muito obrigado pela presença de vocês. Bom, esse estudo teve por objetivo entender como as grandes empresas do país estão integrando as micro e pequenas empresas na sua cadeia de fornecedores. A gente analisou cerca de 50 casos de 50 empresas, fizemos entrevistas com 20 delas, são todas grandes empresas brasileiras, todas de capital aberto, e o caso da MRV foi um caso que se destacou na integração de ações concretas nesse desenvolvimento das pequenas e microempresas. Zé Luiz, conta pra gente um pouco aí sobre esse projeto, no que ele consiste, como surgiu essa ideia, quais foram os principais resultados. Bom, a ideia de trabalhar com qualificação e trazer um incentivo e melhoria desse nosso fornecedor. Primeiro que a MRV atua a nível nacional, a gente está em 22 estados, atualmente em 120 cidades, e nós priorizamos muito a contratação da mão de obra local, que aí você beneficia aquela empresa local e que contrata aquela mão de obra local. Dito isto, 90% dos nossos fornecedores são pequenos, micros e médios fornecedores. É aquele trabalhador que teve uma oportunidade na vida e que acabou abrindo uma empresa, virou um empresário do setor de construção civil. E o que a gente começou a enxergar foi a falta de qualificação de gestão, de como que ele levava isso para dentro da mão de obra dele, trazer essa mão de obra qualificada. E a gente enxergou essa oportunidade de desenvolver alguns cursos, inclusive online, porque pelo tamanho do território, de trazer esse pequeno empresário para se qualificar e se profissionalizar numa gestão da ferramenta dele, de trabalho, ou da empresa que ele tem ali.
Então, isso tudo começou com uma ideia e uma necessidade, que a gente precisava contratar essa mão de obra ali de alguma forma. E como a gente é muito intensivo na contratação dessa mão de obra, a gente teve que buscar algumas soluções aí, Brasil afora. Puxa, muito bacana. E, Blenda, conta pra gente como é que o Instituto MRV entra nesse trabalho aí de colaboração com a empresa MRV. A MRV ela busca transformar a vida por meio de moradia digna. Então, nada mais que justo o Instituto MRV ajudar com que as pessoas alcancem esse sonho, que é trabalhando com educação. Então, nós intensificamos projetos educacionais, temos ações, como o Zé Luiz muito bem disse, com voluntários, que são colaboradores da nossa companhia. Então, a gente acredita que, levando acesso à educação, à informação, a gente está impulsionando nossos futuros clientes, inclusive, né? E aumentando o impacto social da própria MRV. É muito bacana, porque muitas vezes o instituto, muitas grandes empresas têm institutos, mas muitas vezes a gente não vê essa integração entre a estratégia da empresa e a estratégia do instituto. É bacana de ver essa integração entre vocês na MRV. Sim, é bem interessante porque a gente tem trabalhos em conjunto com a sustentabilidade, né, com o time do Zé Luiz, como o Escola Nota 10, que foi muito bem citado, onde a gente trabalha com o desenvolvimento do nosso próprio colaborador, né, educação básica, trabalhadores que em momento da infância não tiveram essa oportunidade, então a gente colabora com isso e a gente entende que isso corrobora com o impacto social da companhia e que pode levar desenvolvimento para as comunidades onde a própria MRV atua. Principalmente quando o Instituto, por exemplo, contrata pequenos empreendedores regionais para nos fornecer. Por exemplo, em ações de voluntariado aqui em Belo Horizonte, nós contamos com o lanche de 2 pequeníssimos fornecedores. E a gente entende que a gente está impactando socialmente aquela comunidade ali que eles estão inseridos, né? É muito bacana. E Zé Luiz, a gente viu também no caso que além de toda a parte de educação, né, e desenvolvimento desse pequeno e microempreendedor, que muitas vezes nem se entende como pequeno e micro, né, ele não se entende como empreendedor, tem todo um trabalho aí de fazer com que ele se entenda como empreendedor. Tem outras iniciativas, como por exemplo uma iniciativa financeira em que vocês envolveram o Banco Inter, né? Conta um pouco para a gente sobre essa iniciativa de antecipação dos recebíveis. Tá, eu vou dar um passinho atrás, porque a Brenda citou no Escola Nota 10 que qualifica e educa os nossos trabalhadores, mas inclusive dos micro e pequenos empreendedores que estão dentro do nosso canteiro. Então a gente não limita somente para a mão de obra própria, a gente oferece também para o funcionário desse pequeno empreendedor ali. E aí como é que funcionou isso? A gente detectou que o pequeno empresário tinha aquele pouco fôlego financeiro para poder esperar a próxima medição ou aguardar, produzir para depois receber. E aí a gente fez uma parceria muito interessante com o Inter, que foi de fazer a antecipação do pagamento daquela nota fiscal que ele emitia em nome da MRV, e a MRV garantia que ele receberia aquele pagamento. Entendeu? Então, isso foi um avanço no processo de dar condição financeira para que ele pudesse levar o primeiro mês de pagamento daquela medição. E com isso, a gente aproximou ele e, inclusive, integrou com o sistema bancário totalmente digital. E aí começou a ter alguns problemas também, será que ele ia dar conta de entrar no banco digital, fazer os pagamentos, como é que ele ia fazer a distribuição de pagamento para coisa que o pessoal estava acostumado de o banco físico, né? Uhum. Isso também houve um trabalho de sensibilização, de mostrar para eles que aquela digitalização ia chegar onde chegou hoje no Pix, que está aí, que está bem coisa, mas começou com a ideia de vamos facilitar o pagamento para esse pequeno fornecedor. O prazo de pagamento do pequeno fornecedor é crucial. É crucial porque a gente olha, tem um estudo, né, que a professora Nauila mostra no e-book, a diferença do acesso ao crédito pelo porte da empresa, né? Então, a microempresa ela chega a pagar 3 a 4 vezes, uma taxa de juros 3 a 4 vezes maior do que uma grande empresa. Então, essa iniciativa é fundamental para dar fôlego financeiro a esse pequeno e médio. Exatamente. Isso foi essa grande sacada que o pessoal que contratava viu, que eles tinham essa dificuldade, tinha essa necessidade e buscou uma solução. Acabou sendo uma solução interna, que o Banco Inter faz parte do grupo, da família Menin e tudo, mas foi uma coisa que acabou ajudando todo o processo ali, né?
Blenda, eu queria discutir um pouco com você o tema de medição, né, da importância do monitoramento e da avaliação de impacto, até para gerar evidências de valor e justificar as iniciativas. Conta para a gente um pouco aí quais são as principais iniciativas que vocês têm lá no Instituto. A gente trabalha com 4 frentes principais, que é o voluntariado, onde a gente pega o nosso colaborador e leva para a ponta para nos ajudar a gerar impacto por meio da educação. A gente tem um chamamento público de projetos que eu acho que pode trazer aqui para o tema um pouco mais aprofundado, onde a gente capacita as organizações sociais em gestão e, inclusive, incentivamos a criarem um produto ou um serviço. Que boa parte dessas organizações, o que elas fazem é um produto ou um serviço que pode ser muito bem ofertado para as grandes companhias. E a gente aprofunda nesse tema com eles, inclusive já contratamos organizações sociais para nos atender, também já gerando aí esse impacto maior. A gente tem o Instituto Iungo, que é com foco em professores da educação pública, e nós temos o Seu Filho, Nosso Futuro, onde a gente olha um pouquinho para dentro de casa e também para os filhos do lado de fora, né? Inclusive um dos nossos grandes parceiros é a FDC, por meio de bolsas. E é tão importante a gente medir esse resultado para saber para onde a gente vai. Tá dando certo? Se a gente acabar amanhã, a gente vai fazer falta para quem? Então é importante a gente conseguir entender se todos os trabalhos que a gente realiza está realmente gerando um impacto social na ponta. E quando eu falo do Educar, por exemplo, que é o nosso chamamento público, ele nos mostra o quão importante é investir na capacitação dessas organizações. E a gente consegue medir ali o acompanhamento de perto e pós-Educar para entender se a gente conseguiu colocá-los num degrau acima de quando a gente encontrou, né? E que métricas vocês usam? SROI, avaliação de impacto? Nós fazemos uma avaliação própria do Instituto com pesquisa com as instituições, tá? E temos um parceiro também que faz uma visita àquela instituição antes de começarmos, tem no meio do caminho e ao final para a gente entender a evolução diante de todos os temas que nós colocamos. O Instituto está acabando de passar pelo processo do SROI dele também, logo logo a gente vai ter resultados mais profundos do próprio Instituto MRV, né? Olhando um pouquinho para dentro de casa. Muito bacana, estamos aí na expectativa de ver esses relatórios. Em breve. E Zé Luiz, que mudanças que você teve que fazer, se você teve que fazer alguma, para fazer com na área de compras, de compliance, né? A gente entende, as grandes empresas são muito preocupadas com a questão de compliance, de fornecedores, e muitas vezes isso inviabiliza a contratação dos pequenos e médios. Muitas vezes os pequenos e médios não conseguem nem entender aquelas exigências, não conseguem preencher os formulários. Vocês tiveram que fazer algum tipo de trabalho nessa direção? Sim, a gente teve um período que tem um departamento ainda hoje que chama Departamento de Apoio ao Empreiteiro, e hoje está como Departamento de Apoio ao Empreiteiro e Empregado. Mas na época ele já funcionava de uma forma muito precária e pouco ativa no processo. Era muito localizado. Então nós pegamos essa ideia, estruturamos ela a nível nacional, que hoje é um departamento forte dentro da empresa, que ele tem gestor, tem toda uma coordenação. Em parceria com os suprimentos, eles fazem uma avaliação da capacidade técnica, da capacidade financeira, e aí observa assim, olha, esse empreiteiro ou esse fornecedor só pode atuar em X obras ou não, apenas nessa obra, porque ele não tem fôlego para estar em várias obras ao mesmo tempo. E, ao mesmo tempo, eles começam a mapear ele nessa questão de pagamento, de controle de contrato, se ele está cumprindo as regras trabalhistas que o Brasil exige, que são inúmeras, e aí a gente dá todo esse suporte como se fosse um auditor para ele. Uhum. E aí a gente tem todo um período de fiscalização pós primeiro dia útil e vai levando todo esse modelo e mostrando para ele, às vezes até o próprio suporte dele de contabilidade não consegue mostrar para ele o que ele precisa. Aí esse DAI acaba ajudando ele também, falando, olha, você tem que cumprir com aquela convenção coletiva de tal lugar, você tem que fazer isso porque a convenção coletiva exige um seguro de vida. E o pessoal acha que não, eu vou abrir empresa, vou contratar e está feito. E aí a gente vai levando todos esses detalhes, que tem algumas contribuições associativas de Sinduscom, de sindicatos e tudo, que ele tem que cumprir aquelas regras. Então o DAI ele funciona desse jeito.
E aí sim, hoje os suprimentos, que é a área que contrata dentro da MRV, tem uma área específica para contratar esse serviço e principalmente com atendimento a esse pequeno empresário, porque a gente tem ali aqueles grandes empresas que nos fornecem também, mas a gente tem um contrato específico ali, um comprador, que a gente chama que é um negociador, que ele faz toda essa avaliação antes de contratar esse futuro fornecedor de serviço nosso. Então, assim, houve realmente toda uma evolução do que a gente tinha que buscar. A área de compliance faz toda a pesquisa de compliance para a gente também. E aí, assim, todas as áreas, desde eu lá, a empresa corporativa, como a Blenda no Instituto também, se for contratar qualquer empresa prestadora de serviço, eles olham essa questão de compliance e tudo mais, né? Então vocês ajudam o empreendedor em todo o ciclo, né? Desde ajudar ele com conformidade legal, a se regularizar e depois a se tornar fornecedores de vocês e depois com os processos de desenvolvimento de educação. A gente fala que não é bem uma ajuda, a gente orienta, a gente vai dando, pega na mão. É um puxar para cima ele, como trazer ele para uma qualificação que a gente exige, que o mercado hoje está exigindo. Então a gente, em vez dele ser aquele amador, a gente busca qualificar ele de alguma forma. Olha, oferece cursos do Sebrae, igual eu te falei, a gente fez curso online do Sebrae, a gente fez curso presencial. Então tem certas praças que a gente faz curso presencial, inclusive de como que ele deve fazer um contrato, o que tem que ter no contrato dele, ou a questão de como calcular um serviço, que muitas vezes eles não sabem todos os impactos que uma planilha de fornecimento tem que ter. Então, isso assim, quando você fala que ajuda, é um qualificá-lo. Tá. Essa ajuda é uma qualificação dele como empresário. Zé, se você me permite completar, falando do Instituto, o Compliance, ele capacitou a equipe do Instituto para conseguir conversar e analisar os nossos pequenos empreendedores, exato, porque a gente tem esse foco, né? E todo o cadastro de instituições sociais, por exemplo, para o Instituto, ele é diferenciado. Tem todo esse olhar do compliance para que a gente possa colocar essas instituições para dentro e também os nossos empreendedores, né, que a gente tem. Muito bacana o que você está falando, Blenda, porque normalmente você desenha, né, todo o processo de compliance de contratação para as grandes empresas. E aí, quando você vai aplicar a mesma régua para uma pequena empresa, é difícil. Ele não consegue nem entender, não consegue nem ler aquilo ali. Porque muitas vezes ele não consegue separar o CPF do CNPJ. Isso. E aí, esse ponto de equilíbrio ali que muitas vezes o compliance ajuda eles a avaliar. Olha, você tem que ser dessa forma, ter esse tipo de postura, você tem que cumprir seus compromissos e tudo, porque às vezes o CNPJ contamina o CPF e o CPF contamina o CNPJ. E a gente está falando muito de um empreendedor de base da pirâmide, né? Exatamente. Que muitas vezes não teve acesso à educação formal, uma formação executiva. Nós tivemos no Instituto um exemplo super recente, há 3 semanas atrás, o Márcio, que é um colaborador do nosso time, teve que pegar na mão de um fornecedor de Feira de Santana para ajudar a fazer o cadastro dentro da MRV. Ele já tinha, inclusive, fornecido o serviço, mas ela não conseguia caminhar naquilo dali. Então, ele pegou, ligou, explicou para ela, para a filha, para todo mundo, para conseguir fazer todo o cadastro, passar e a gente entrar com a nota dela. E foi um sucesso ao final, mas com esse olhar, né? Esse cuidado com o outro, que é super importante. Muito bacana. E com isso você transforma vidas, né? Você transforma a vida de famílias, né? Você está falando muitas vezes de praças pequenas, de lugares que você não tem fornecedores de grande porte, que você vai ter que lidar com esses pequenos e médios. Mas muito bacana. Eu queria fechar esse bloco aqui pedindo para vocês contarem para a gente quais são as principais lições que vocês poderiam recomendar a outras empresas que queiram seguir esse mesmo caminho de vocês. Sensibilidade, né, Zé? Eu acho que sensibilidade e olhar para aquele pequeno fornecedor como um futuro grande fornecedor. E aí a gente tem que muitas vezes o pessoal fala, o grande empresário quer explorar aquele pequeno fornecedor. Não, a gente enxerga ele como um parceiro de negócio. E ele é tão importante que para a gente estar em várias cidades, se não fosse esse pequeno fornecedor, a gente não conseguiria cumprir contratos grandes que a gente tem.
Então, muitas vezes, há uma dificuldade de mão de obra hoje na construção civil, e esse pequeno fornecedor é o que está ali na comunidade, ele conhece várias pessoas, ele é capaz de fazer uma contratação por amizade, mas na hora que chega, a gente torna aquela amizade um pouco mais profissional, no sentido, olha, você tem que cumprir todas as regras trabalhistas, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ah, mas eu nunca dei uma cesta básica, eu dou o dinheiro. Eu falo, não, você tem que comprar a cesta básica, você tem que pagar o vale de transporte, você tem que seguir a regra que a convenção ali local pede. Muitas vezes eles não entendem, mas aí depois que eles olham, que a empresa está mostrando para ele que ele pode ser um empresário dentro das regras, dentro do que o país exige, e ele acaba vendo que ele vai ter aquela vantagem. Aí ele começa a fazer o preço dele, por todo um processo no negócio. Mas eu acho que a Blenda usou a palavra certa, que é acessibilidade. Que se você não tiver esse olhar para a pessoa, da dificuldade dela, igual a Blenda falou, aí sim a gente pega na mão, faz todo o cadastro, faz tudo, porque ele não tem essa capacidade, às vezes, de lidar com a questão jurídica ou tecniqueza ali que a contabilidade exige. Né? A sensibilidade da grande empresa entender que é um impacto social. Quando você pega o fornecedor vizinho do seu negócio, você está mudando uma realidade local indiretamente. Mesmo sem ter pensado nisso, você está fazendo. Sim, sim, sem dúvida. E você falou, né, Zé Luiz, do caso do pequeno empreendedor que vai levar o amigo para, né, que traz o amigo para trabalhar. Um caso que a gente identificou no estudo é que muitas vezes as grandes empresas têm restrições a contratar familiares dos empregados. E aí, numa cidade pequena, todo mundo é meio que primo. E aí, como é que fica? E aí, você tem que deslocar, muitas vezes, uma empresa de uma outra cidade para levar para aquela localidade, porque os fornecedores que tinham naquela cidade eram parentes dos empregados. E acontece de ser a família. Exato. Acontece ser pai, filho, esposa. Acontece muito na área de acabamento isso, de pintura, que é o marido, a mulher e um filho que trabalham ali e produzem uma empresa familiar. Isso acontece. Então a gente, quando fala, que eu falei amigo, mas acontece de trazer a família mesmo. O que a gente tem muito de restrição é a questão de gestão do contrato ser familiar. Aí não pode ter essa interferência, mas como é um fornecedor, aí é uma questão de compliance pessoal deles ali, que a gente entende, fala, não, trata-se de uma empresa familiar, que ele conseguiu levar isso de uma forma imediata ali numa necessidade, criou-se aquela empresa e todos eles produzem através daquilo ali. Mas a gente olha muito essa questão de que faz sentido aquilo ali, né? E muitas das vezes eles começam aí um vira o administrador mesmo e os outros vão pegar a mão na massa ali e tocar o negócio. Né? E você falou das grandes empresas, né? Você tem casos lá, vocês têm casos lá de empresas que começaram pequenininhas e que se tornaram maiores, se tornaram relevantes? Olha, na pandemia teve uma startup isso que eu estava tentando lembrar. Que nos procurou, que foi o Alicerce Educacional. E aí a gente já existia com o projeto Escola Nota 10 e a gente buscava a Blenda, junto com todo esse projeto Educar para Transformar, buscava, e a gente levou essa dor para a Blenda. Olha, vamos tentar profissionalizar essa Escola Nota 10, trazer um parceiro do Instituto que identificar para melhorar e aumentar essa qualificação, vamos tentar padronizar o Escola Nota 10, e veio quando apareceu o Alicerce Educacional, que era uma startup, e aí quando a gente conheceu, levamos a nossa dor para eles, e eles estruturaram com a gente, com toda a questão da expertise educacional que eles tinham, e hoje o Escola Nota 10 é um sucesso. A gente hoje está com 37 escolas, né? Esse ano agora ativas. Esse ano, 37 escolas ativas dentro do canteiro de obra, durante o horário de trabalho. E é que é interessante que assim, a gente fez agora, recentemente, o incentivo do pessoal fazer o Enseja, e a gente saiu de 35 no ano anterior para 155 esse ano. E assim, o Alicerce consegue educar um trabalhador com 1/4 do tempo que o Enseja convencional educa.
E todo esse trabalho começou assim, das dores que a gente tinha ali dentro. E aí, com esse último projeto do Enseja, a Brenda falou, trouxe um parceiro que montava kits para o Instituto, e nós montamos uns kits para os alunos fazerem o Enseja, com squeeze, com o lápis da prova, com lanchinho e tudo, com a camiseta. Um dos fornecedores é uma organização social aqui de Contagem. Daqui de Contagem. Que montou uma grife dentro da instituição para gerar recurso. Bruno, conta pra gente aí, que o pessoal que está assistindo, que não é tão familiar com essas siglas, o que é o Enseja? O Enseja é o Ensino Nacional para a Educação de Jovens e Adultos e tudo. É uma prova anual que tem sempre no mês de agosto, em que a pessoa que não teve oportunidade de estudar, mas ela tem, de alguma forma, ela se estudou ao longo da vida, ela faz essa prova. Em cima dessa prova, ele recebe ali um diploma, ou do ensino fundamental, ou do básico ali, né, que ele vai terminando, de acordo com a qualificação dele. Então, assim, você vê, a Escola Nota 10 começou com o propósito de alfabetizar. E hoje nós estamos num foco totalmente contrário, que não só alfabetiza, mas também faz os reforços para o próprio Enem. Hoje a gente ajuda os trabalhadores a fazer o Enem, faz essa prova do Enseja, e a gente tem essa turma hoje do Escola Nota 10, várias fases educacionais ali que eles colocam os alunos, e cada um tem aquele atendimento específico na educação. Tanto é que a gente agora, o vídeo do Escola Nota 10 ganhou o prêmio Leão de Bronze lá em Cannes, que foi exatamente um projeto social assim, que faz muita diferença nas pessoas. E são depoimentos assim, impressionantes, que a gente brinca que tem que fazer um spoiler de lencinho ali, porque transforma a vida, né, através da educação. Então, assim, é um negócio que foi pensado dentro da empresa. O Instituto veio para dar toda essa base educacional, que eles tinham expertise pelo educar para transformar e tudo, e que a gente está levando isso aí hoje. Hoje é um projeto que, inclusive, faz parte de remuneração variável de toda a companhia. De toda a companhia. É isso que é muito bacana do caso de vocês, né? Porque normalmente a visão de impacto, ela é muito numa visão de filantropia. E poucas vezes você traz essa visão para a estratégia do negócio, né? Exatamente. A gente pensa em legado, a gente só não quer passar, a gente quer deixar algo, tanto a MRV quanto o Instituto MRV, independente de qual frente estiver trabalhando. A gente quer deixar um legado positivo para onde a gente esteve, sem sombra de dúvida. É o nosso diferencial, né, Zé? Sem sombra. É em cima disso, porque assim, a gente constrói sonhos, né? A gente fala que a gente constrói sonhos, realizamos sonhos da casa própria. Então a gente já nasceu com essa pegada social de entregar um endereço, um CEP ali para aquela família. Então, quando você entrega esse endereço, a vida dela transforma por várias coisas, por estar incluída na sociedade, por ter acesso ao sistema de saúde, de educação, de transporte, de tudo quanto há. E isso é importante, que ele passe a ter aquela dignidade até de conseguir um novo emprego, abrir uma empresa pequena. E a gente tem alguns trabalhos que a gente fez no passado, que ainda hoje tem, que é incentivar aquele morador a fazer um comércio dentro do próprio condomínio, que os nossos condomínios são grandes. A gente tem condomínio de 400, 500 apartamentos. Oh. E até mais. Até muito mais. Mais. Assim, e aí ela acaba tendo um comércio local ali, né, de fazer um bolo, oferecer um doce, um conserto de computador, essas coisas. Então a gente também começou a incentivar os nossos clientes a gerar renda através de algum tipo de atividade. Você falou daí, né, de fazer o bolo, né, desses pequenos trabalhos. Uma coisa que foi identificada nesse estudo é que é a dificuldade dessa pessoa, que é uma empreendedora, de se ver como empreendedora. Então, algumas empresas tiveram que adaptar o discurso. Elas tinham programas de treinamento, de desenvolvimento de empreendedores, colocava, você que é empreendedor, não tinha resposta, e aí eles adaptaram e começaram a falar assim, você que faz bolo, esse curso é para você. Ou você que faz um trabalho de construção, um trabalho de pintura, esse curso é para você. Quer dizer, ainda tem esse gap da pessoa se ver como um pequeno empreendedor. No Instituto, a gente sentiu isso quando a gente trouxe a temática para as organizações sociais. As OSCs não se viam capazes de entregar o que elas
fazem para o público fim como um negócio para uma empresa. E no primeiro Educar que a gente teve, em 2016, a gente conheceu o Instituto Catalisador em São Paulo. Eles passaram por todo o processo, venceram. E quando a gente colocou isso para as meninas, elas... Não, Blenda, de onde você está tirando essa ideia? Eu quero impactar educacionalmente essas crianças, eu quero ensinar sobre o mundo maker. De onde que eu vou vender um produto? Eu não sei fazer isso. Só que elas passaram pela edição e foram vendo que, opa, a gente consegue. Ganharam uma outra edição com a gente, no final participaram 3 vezes conosco ao longo aí da história do Educar. E hoje elas têm livro na Amazon, venderam o projeto para a Faber-Castell e estão voando, impactando vidas por meio da educação, mas vendendo também para quem quer fazer o mesmo em conjunto com elas. E conseguiram enxergar ali, olha, é possível. É possível. O que é legal desse programa do Educar, que eu sou voluntário nele, e é muito interessante que a gente ajuda a escolher. Né? Então tem um júri interno da empresa que vários colaboradores escolhem aleatório e depois vai fazendo o filtro, e chega no filtro que o nosso colaborador ajudou a olhar. Então é todo um trabalho voluntariado que a gente faz lá, que só vê projeto legal. A gente fica até com dó de excluir algum ali, mas a gente tem que excluir pelo recurso que tem. Né? E afinal vai para votação, né, Zé? Porque aí tira esse peso da gente. E são os próprios funcionários que escolhem os projetos? Eles fazem essa leitura, o Zé é voluntário desde a primeira edição, eles fazem a primeira leitura, depois meu time faz a análise técnica, entrevista e depois a gente manda para votação popular. Os melhores dentro desse circuito, a comunidade decide se a gente apoia ou não. Muito bacana, porque são os próprios voluntários que vão trabalhar nos projetos, né? Sim. Faz todo sentido, né? Faz todo sentido. São mentores, né? Eles acabam meio que abraçando, né? Fica-se nesse projeto, eu ajudei a escolher, deixa eu... Bom, a gente explorou bastante aqui o case da MRV, né? Eu queria discutir um pouco com vocês agora, olhar para fora, né? Olhar para o mercado. Zé Luiz, aí na sua experiência, né, você que vem liderando essa agenda ESG na MRV já há bastante tempo, você tem percebido uma mudança no mercado? Você tem percebido que as empresas estão mudando a visão em relação aos pequenos e médios? Qual que é a sua opinião? Bastante, eu vejo isso, até porque o pessoal fala muito que ESG é modinha, não, né? ESG é um caminho sem volta. Se as empresas não olhar para os 2 fatores ali, que é o social, né, que está muito ligado à mão de obra, ao trabalhador, ao cliente, à sociedade que ele está inserido, e ao mesmo tempo a governança de gerenciar aquilo ali, ele não consegue, ele vive, que a gente brinca lá dentro da empresa, em corda bamba, porque ele tem que fazer um monte de equilíbrios que não é possível. Então, assim, hoje em dia, a gente tem isso bem arraigado dentro da MRV, a gente vê outras grandes empresas trazendo isso também para o negócio. O próprio setor de construção civil, que é um setor que no passado, e eu estou há muitos anos nesse setor, eu sei o que era antes, era muito informal. Era muito informal. Então hoje não é possível mais uma empresa constituída, que trabalha nos programas do governo, que atua dentro da sociedade, que influencia o setor, trabalhar sem a governança, trabalhar sem o ESG ali, que está no dia a dia. Eu brinco que isso aí hoje assim, não é o Zé Luiz que está na sustentabilidade que faz isso, é toda a empresa. Eu levo isso para os 32 áreas da empresa, cada área é obrigada a ter a sua contribuição ali dentro das 3 letrinhas, né? Mas a gente tem que, cada um ali, ver o que dentro, além dos 17 ODS, e agora provavelmente vai ter o 18º, né, de povos originários, mas a gente está vendo aí o que a COP vai vir no futuro. Mas a ideia é essa, é integrar o que dentro do seu core business ali, setor da empresa, vai fazer sentido dentro do ESG para você contribuir no processo final. Então, assim, as grandes empresas hoje estão muito engajadas, as médias eu vejo que estão engajando, e o que é engraçado é que quando você olha para as startups, várias e várias startups também olham para esse ESG. E aí o Instituto tem uma pegada muito legal, que todo projeto tem que ter ali algum ODS vinculado. Sim, a gente faz mapa com ele não, se não tiver um ODS vinculado, ele nem continua no processo.
Entendeu? Então é muito legal isso. Quando a gente olha para o pequeno ali, ou seja, o instituto influenciando a governança, a questão do S, do social e tudo mais. E Blenda, a gente ainda vê muito no mercado uma visão de inclusão produtiva muito como ainda um tema só do social, só até quase como filantropia, e não com essa visão ligada à estratégia que vocês têm. Você percebe uma mudança também no mercado? O que você acha? Sim, eu acho que as pessoas estão mais abertas, né, a esse tipo de diálogo. Quando a gente começa a falar de transformação social, a gente não pode só falar daquela visita ou daquela simples palavra que deu para um vizinho nosso ali da nossa empresa, né, da empresa que a gente constitui. A gente tem que ir além. A gente tem que olhar que essa comunidade, se a gente trabalha com ela, para ela, a gente está transformando a sociedade. Então, não necessariamente a gente precisa olhar muito distante de nós. É olhar dentro de casa os nossos colaboradores, é olhar os empreendimentos, os negócios vizinhos da gente para poder deixar legado. Eu acho que o grande diferencial da MRV e do Instituto MRV é sempre pensar no legado que a gente pode deixar, porque essa parceria uma hora vai acabar. Mas vai acabar porque estão prontos para caminharem sozinhos, né? Então, acho que existe sim uma grande mudança nisso, abrindo portas para as pequenas ideias começarem a crescer, né? Porque tudo começou do pequeno, a MRV começou pequena. Ela precisou de um impulso para chegar onde ela está hoje, né? E olhar para outros que estão como ela era 46 anos atrás é tão importante, é muito importante. É um legado que qualquer empresa pode deixar, basta querer, né? E o que você destacaria como principal desafios para transformar boas intenções, né, boas ideias, em práticas corporativas efetivas? Diálogo entre setores, eu acho que é extremamente importante. Criação coletiva, né? Porque às vezes fica, eu tenho essa boa ideia, o outro também tem, mas não existe uma conversa. Então, acho que as empresas precisam se unir, tanto dentro delas mesmo, quanto do lado de fora. E não precisa ser o mesmo ramo de negócio. Para a gente conseguir chegar num patamar melhor na sociedade nesse ponto, né? Então, acho que é diálogo, união, criação de desenvolvimento dos pequenos negócios em conjunto. Eu acho que todo mundo sai ganhando. Muito bacana. E Zé, você falou nesse desafio de envolver toda a empresa, né? Então existia uma visão ainda de que a sustentabilidade e o ESG são responsabilidade da área de sustentabilidade e responsabilidade da área de ESG. E você chamou a atenção dessa necessidade de envolver todo mundo nessa visão. Quais incentivos institucionais, como metas, indicadores, reconhecimentos, você acha que pode consolidar essa agenda dentro das organizações? Bom, no nosso caso, a gente começou olhando primeiro o que cada área fazia. Então, nós criamos o Visão 2030, que cada área debruçou sobre ela própria, falou assim, o que eu tenho a ver com algum desses 17 ODS, que eram o foco. E aí cada um falou, eu estou da área de contabilidade, eu posso olhar o ODS tal, eu estou da área de saúde, eu vou olhar o ODS tal, eu estou do instituto, eu olho a educação, eu olho o voluntariado e tudo. Então, isso foi levado. Mediante isso, a gente leva isso para a alta direção e eu começo a levar parte da remuneração variável deles para os ODS e assuntos ligados ao ISG e sustentabilidade. E aí, dali cascateia para todas as outras áreas. Assim. Então, se uma área tem X metas a cumprir, a sua diretoria executiva, toda a área para baixo tem. Então vamos colocar, por exemplo, Escola Nota 10, igual eu falei, ele hoje é de todas as áreas da empresa, está lá como remuneração variável. Por quê? Porque não é só a área de produção que está sendo impactada, mas os suprimentos acaba sendo ajudado porque ele vai conseguir identificar equipes e empresas mais comprometidas. A produção ganha na questão de qualificação. A área de contabilidade ela vai ver que vai ter menos dor de cabeça de se pagar uma nota fiscal ou lançar algum tipo de pagamento. Então, isso vai envolvendo todo mundo. Por isso que, quando a gente levou isso, no início era difícil, mas não tem nada a ver isso comigo. Mas aí, hoje não. Hoje a gente olha assim, não, você é da área de administrativo, o que você pode trazer do social? O que você pode ajudar na governança? Entendeu? E aí a gente bota essas metas específicas para cada área. Né? Isso,
Hoje em dia não é mais um grande desafio, não, mas já foi no passado bem difícil de fazer com que as pessoas compreendessem. E aí é muito trabalho de informação, qualificação, e insistência ali. A questão é todo ano você está falando o tema e tudo mais. Você falou aí cultura, né? É uma mudança de cultura. É mudança de cultura. Mudança de cultura. Você falou da governança, né, da importância da governança. Como é que equilibra aí essa agenda entre compliance e inclusão? Como é que você pode dar de conselho para empresas assim, que estão começando essa jornada? Não, é engraçado que o compliance é super parceiro. Eles nos ajudam a criar essas metodologias, a gerar estratégia. E aí, assim, eles olham para o setor e faz muita qualificação. Criaram lá no passado o canal confidencial, que é totalmente independente. Então, a pessoa se sentir ali que teve algum tipo de problema, tipo assédio, alguma coisa, ela tem total liberdade de fazer a denúncia, e ao mesmo tempo ela coloca aquilo ali, sabe que aquilo ali vai ser investigado com toda a neutralidade. E aí, para você chegar num convencimento desse, você tem que mostrar e provar que aquilo ali realmente é totalmente isento. Quando você olha na questão de contratação, eles olham muito isso, ajuda a gente a olhar e falar assim, olha, essa empresa está aprovada, essa empresa foi avaliada, tem todo sentido. Quando eu te falei, não mistura CPF com coisa, eles avaliam tudo isso. E nos ajudam a melhorar o nível de contratação. Então, assim, não tem conflito, é engraçado que não tem conflito, as áreas se ajudam muito. Eu brinco que Brenda no Instituto, o Alex lá com a Lorena e a Letícia, que é a pessoal da área de gestão de risco e compliance, a gente sempre está sentado junto ali e fala, como é que vai ser o ano que vem? Qual que vão ser as metas que a gente precisa? Então, por exemplo, teve uma meta do compliance que era qualificar a empresa com X% para poder ter o selo Proética. E aí toda a empresa contribuiu em desenvolver o treinamento e fazer os DDS e levar esse diálogo para todas as áreas para eles cumprirem aquela meta. Então não ficou só deles, dependeu de várias áreas de poder chegar lá no trabalhador da ponta, né? Então isso é parceria. O que a Brenda falou é isso aí. É cultura, né? Você precisa transformar a cultura. É todo mundo enxergar que o compliance é de todos. E melhorar esse processo faz parte de todo colaborador que está dentro daquela companhia, né? A governança não vai acontecer sozinha. E uma vez isso estando integrado, fica super leve, entendeu? A coisa não é nada... não, é leve, é natural. A coisa vai fluindo natural. A pessoa já vê aquela famosa técnica de quando você entra no ambiente, que todo mundo pensa no compliance, pensa na sustentabilidade, pensa na governança, no meio ambiente, então a pessoa vai seguir as regras que já está ali. É questão de sequência do que tem sido feito. Eu sempre falo, né, que uma boa governança, a gente tende a pensar na governança como uma coisa negativa, né, uma coisa pesada, mas talvez a principal contribuição de uma boa governança é ajudar as pessoas a tomarem boas decisões. Exatamente. Sim, e aí eu esqueci de falar da questão da inclusão, que a gente fez projetos inclusivos por exemplo, de contratar trainees com identidades de cor e raça. A gente fez incentivos de aumento da liderança feminina dentro da empresa. Então, hoje a gente tem 45% ou mais da liderança da empresa são mulheres. E aí eu estou falando de um setor que é 80% masculino e 20% feminino. E aí a gente tem projetos de inclusão e qualificação de mulheres no processo que a gente chama de Elas Transformam, que é exatamente qualificar mulheres para a construção civil. Aí tem a questão de mentorias das mulheres líderes com as que não são líderes, que é Elas por Elas, que é trazer aquela mulher que ela enxerga que pode ser uma futura líder e ajuda ela a subir ali e a galgar cargos de liderança. Então, assim, várias inclusões, trabalhos com pessoas PCDs, de raça e tudo mais. Então, assim, isso hoje dentro da empresa é super natural. Se você for na empresa lá, você vai ver a diversidade em cada andar que você andar. É super natural isso hoje dentro da empresa, né?
O seu setor, né, a construção civil, como outros setores de pesado, maquinário pesado, trabalho de campo, existe um pressuposto, às vezes errado, que a mulher não quer, né, que a mulher não quer trabalhar. E aí, quando você abre esses programas, você tem a grata surpresa de que as mulheres querem, a né? mulher Querem e faz bem quer feito. estar em todas as áreas, né? A mulher ela vai estar onde ela quiser. É bem isso. E na MRV tem esse impulsionamento para as mulheres, para as meninas também, né, Zé? A gente já teve turma de pintoras, né, Zé Luiz, no relacionamento com 100% comunidade, de pintoras. 100% de mulheres. Dentro do Instituto, a gente já apoiou um projeto antes da pandemia ali, onde a gente capacitou mulheres mães de alunos de uma escola que a gente escolheu para poder conseguir fazer concertos simples dentro de casa, e elas fizeram dentro das casas delas, ali foi o laboratório, né, que a pandemia permitiu na época. Então é um impulsionamento muito importante, tanto para a MRV quanto para o Instituto. É uma visão ultrapassada que as mulheres não querem esses trabalhos pesados, né, entre aspas, né? Tanto é que toda turma que a gente abre para mulheres é ocupação total. 100%. Lota, né? 100% de ocupação, e assim, e elas são caprichosas, viu? Elas entregam produtos bem melhores do que os homens. Certamente. Eu vi um case da Movida, que é desenvolvimento de operadoras de maquinário pesado em galpões, essas coisas, e eles prestam esse serviço para terceiros. Eles ganharam um prêmio por esse projeto. E sempre que eles abrem o programa, tem 4, 5 vezes mais de candidatas do que o número de pessoas que eles vão, de mulheres que eles vão trazer para o programa. Vocês veem isso lá também nos programas de vocês? A gente tem um pouco mais de dificuldade pela pulverização nossa, mas a gente vê isso, tá? Toda vez que a gente abre turmas com mulheres, cada dia mais tem aumentado a quantidade. Inclusive, nós temos metas de sair, que a gente, quando fez a primeira avaliação, era 19% feminino e 79, como é que é? 81% masculino. Hoje já estamos lá com 23% feminino. E a gente está tentando chegar a 25%. É uma luta difícil, não é fácil. E toda vez que a gente tem essa oportunidade, a gente tem que qualificar disso. E assim, a gente já ganhou alguns prêmios nisso aí, de incentivo desse processo. Mas a ideia, o setor, ele tem que ser atrativo. E uma das coisas que a gente faz muito é educar o nosso trabalhador também do respeito. Quando você falou da governança, do compliance, é um trabalho que a gente faz dentro do canteiro de obra, é o respeito a essa mulher. Porque quem trabalhou antigamente, os canteiros de obras não tinham banheiros femininos. Hoje os canteiros de obra têm um banheiro específico e exclusivo para elas, adequados para elas. Então você chega em algumas obras que é administrada por mulheres, cara, é um brinco a obra. É um brinco, o banheiro todo decoradinho para a mulher mesmo, cor-de-rosa, bonitinho, decorado, e elas levam aquilo como se fosse a casa delas, entendeu? Então a gente hoje, já foi a época que não se via mulher no canteiro de obra, mas hoje a gente, e várias mulheres líderes lá que estão tocando muitas obras engenheiras grandes, responsáveis por obra. E a gente, hoje nós temos, assim, depois de vários anos na empresa, mulheres gestoras de obra, que até então não tinha na empresa, que tocam grandes projetos e grandes regionais dentro da empresa. Diretorias executivas e diretoras de departamentos lá que são mulheres e toca isso muito bem. Entendeu? Ou seja, é um estereótipo que não corresponde à não realidade. Corresponde à realidade, muito antes pelo contrário. Eu queria retomar um tema, Blenda, que você falou rapidamente, que foi da colaboração entre empresas nesse desafio, quer dizer, não só no desafio social, mas no desafio de educação, no desafio do desenvolvimento dos pequenos e médios. E foi das conclusões do nosso estudo, que as empresas deveriam se reunir em rede, em coalizões, para colaborar nisso e não competir, embora a gente ainda veja uma visão das empresas muito de competição com os fornecedores, né? Ninguém quer compartilhar informação sobre fornecedores. Isso é real. Isso é real, mas é porque é um jogo de ganha-ganha. Quando a gente educa o micro e o pequeno empreendedor, todo mundo que for acessar
o que ele fornece vai sair ganhando. Então tem que sair um pouquinho a competição enquanto empresas estão falando do mesmo ramo, mas quando a gente está desenvolvendo socialmente uma comunidade, a gente não pode competir, porque todo mundo ao final vai ganhar. As empresas vão ganhar com um produto, um serviço bem melhor do que antes, a comunidade vai ganhar porque está gerando renda local, as empresas vão ganhar, todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Então, diálogo e parceria, independente se são áreas comuns ou não, é o que vai fazer a sociedade melhorar. Se cada um continuar olhando apenas para dentro, não vai funcionar. Então, se todo mundo que estiver ali no mesmo entorno, na mesma vizinhança, olhar para dentro e falar, o que a gente pode fazer em conjunto, vai funcionar. Certamente vai funcionar. É só a gente achar caminhos ali que adequem a expertise de cada um, mas que desenvolva socialmente de verdade aquela comunidade. Igual no caso da MRV, a gente tem prazo de validade na localidade. Então, tudo que a gente puder fazer para deixar ali, de novo, legado, depois que a gente sair, a comunidade vai andar sozinha e a gente vai ver a diferença antes, durante e pós-MRV. Certamente uma sociedade mais saudável ali depois da nossa presença, né? Então, é parceria, não tem como fugir disso. Bom, você falou, né? A gente falou brevemente de sustentabilidade, de ESG, como você vê essa inclusão produtiva como parte de uma estratégia mais ampla de sustentabilidade de uma organização? A inclusão é o S ali, né? É o S na veia, que a gente brinca que não é assim. O ambiental é obrigatório, você não tem como não seguir o obrigatório, a governança é item. E o S é onde você consegue fazer a diferença. Né? Então, como que você vai incluir esse S dentro com os trabalhadores, com esses pequenos empresários, microempresários, com os grandes empresários, que aí você puxa eles também para essa parceria. Então, por exemplo, a gente aqui em Belo Horizonte, através do Sindusconto, tem uma parceria forte com instituições de qualificar profissionais para o setor da construção civil. E aí não tem concorrência, é o setor buscando qualificar mão de obra para poder gerar emprego e renda para esse pessoal. E esse negócio, quando a gente fala muito do inclusão de S, a gente tem um projeto na nossa área lá que chama Vizinho do Bem, que ele inclui ali, ele visita e conhece as comunidades próximas dos nossos empreendimentos. E aí vai onde que a Brenda falou, que aí a gente identifica, vê as necessidades locais, então identifica o pequeno comerciante, identifica as escolas, as lideranças, o que tem de comércio ali que pode ser absorvido e contratado, enxerga que tem a necessidade, às vezes, de qualificação, e aí a gente faz alguns projetos junto com o Instituto ou com algum parceiro de qualificação de mulheres. Então, o ano passado, nós fizemos cursos de inclusão de português para imigrantes, que a gente detectou que vários imigrantes que estavam próximos das nossas obras precisariam incluir, mas não era só para os homens. A gente fez um projeto com o Instituto Jesuítas aqui em Belo Horizonte, que qualificamos mulheres na língua portuguesa. E elas dali conseguiam ter uma oportunidade de emprego no Brasil, porque a dificuldade delas era a língua portuguesa. Que nacionalidade vocês identificaram nesse Olha, projeto? Tinha haitianas, venezuelanas, teve uma que era de um país árabe lá, que a gente, agora não lembro o nome, mas tinha assim, para todo quanto era, colombiana. A grande dificuldade, língua portuguesa. E aí a gente, junto com esse Instituto Jesuítas, a gente trouxe todo esse projeto e foi sensacional, que a gente tinha contratado uma turma de 20 e formamos 68. Entendeu? O negócio deu tão certo e rendeu tanto que a gente conseguiu formar 68 mulheres. Foram só mulheres, não tinha homem nessa turma. Né? De novo, buscando trazer qualificação, tentar mostrar que o setor de construção civil conseguiria absorver essas mulheres. Né? Não conseguimos contratar todas, mas elas geraram algum tipo de qualificação para ter empregabilidade. Contratadas por outras empresas. Outras empresas. Então, isso é uma parceria que foi feita voluntariamente, que a gente tinha metas a cumprir e a gente enxergou uma boa oportunidade nisso. Outro caso que nós fizemos foi com uma turma de LGBT em Porto Alegre, que a gente qualificou em maquiagem e cabeleireira junto com o SESC local lá.
Porque veio através de uma parceria com o Sindicato dos Trabalhadores Locais, que eles estavam localizados numa rua que tinha esse tipo de público, e eles viram a necessidade de ajudar esse pessoal a se qualificar. Olha só, o cara que é o machista do trabalhador da construção civil, preocupado com esse tipo de público. E aí eles nos procuraram, e aí a gente achou boa ideia, e falou, não, vamos fazer essa parceria e tudo mais. E aí a gente fez essa turma com o sindicato em Porto Alegre. Puxa, esse caso de vocês realmente é muito inspirador, né? Porque a gente vê a integração da estratégia, o negócio, o impacto social, os voluntários, né? Os próprios trabalhadores trazendo ideias de desenvolvimento. É realmente muito inspirador. Que acaba que todos eles podem ser um futuro cliente nosso. E a gente tem um cliente ali como o topo da pirâmide ali, que é o foco de tudo isso. Né? Então a gente trabalha com um público que é a base da pirâmide, que está ali sonhando de ter a casa própria. Então, se você melhora a qualidade de vida desse cliente, ele vai buscar uma melhoria na qualidade de moradia dele também. E vai ser seu futuro cliente. Provavelmente ou do programa, né, que está aí do governo, que é o Minha Casa Minha Vida, mas ele vai acabar buscando uma solução de moradia digna. Você vê como é que a estratégia está no processo. Essa visão holística, né? Holística, exatamente. Pensa no todo. Não separar o que é lucro do que é impacto, o que é cliente do que é fornecedor, o que é comunidade do que é cliente. É melhoria para todo mundo. E aí vai impactar o negócio da MRV. É ganha-ganha, né? Quando todo mundo está ganhando, todo mundo está ganhando. Sim. E é de novo que a Brenda falou, é deixar o legado. A gente não chega numa cidade, vai lá e constrói e vai embora. A gente deixa um legado e fica na cidade. A gente tem casos aí no Brasil que tem 1 a cada 13 moradores, 15 moradores mora em um MRV. Uau. Então são números gigantescos aí. Bom, o papo está muito bom, muito inspirador, mas infelizmente a gente tem que encerrar. Queria passar por vocês aí por palavras finais, recomendações, conselhos para outras empresas que estão começando nessa jornada. Que conselhos vocês dariam? Olhar para o redor. Né, não achar que a peça principal não é a sua empresa. A comunidade como um todo é a peça principal. Então, se conseguir olhar um pouquinho para o lado, o que eu posso fazer? Às vezes com o poder do voluntariado. Eu não tenho recurso para investir, fazer alguma ação social. Olha para dentro. Tem colaborador certamente que vai ter muito prazer em colocar o conhecimento dele, algumas horinhas ali do dia, para poder ajudar alguém, seja alguém que tenha dificuldade no português, seja um empreendedor que não consegue fazer o cadastro da própria empresa, por que não, né? Então, acho que é olhar para fora, sair um pouquinho do senso comum e o que eu posso fazer? As empresas se surpreendem com o poder do voluntariado, né? Muito. A gente tem o poder de transformar de verdade usando o voluntariado. É só a doação de um tempo, nada mais que isso. Porque nós brasileiros, nós temos a cultura, né, do mutirão, de ajudar o vizinho, a gente de ajudar a família. Muito bom nas tragédias, mas a gente precisa olhar um pouquinho para antes delas acontecerem. E certamente doação de tempo colabora com isso. Muito bom, sensacional, sensacional. E você, Zé, o que é que você deixa aí de recado, de conselho para uma empresa que gostaria de ter um caso como esse para contar no futuro? Eu costumo falar que muitas vezes as pessoas olham para a gente e falam assim, vocês conseguem fazer isso porque vocês são grandes. Eu falo que não, sustentabilidade começa dentro de casa. É no economia de água, na luz, é segregar o lixo, entendeu? É tratar com dignidade o porteiro do seu prédio ou quem está ali fazendo a faxina. Então, a sustentabilidade é um dia a dia de respeito. E toda vez que eles me perguntam, você consegue fazer do pequeno? Sim, consegue do pequeno. E todos esses pequenos a gente traz essa ideia de sustentabilidade. A gente ajuda ele a pensar nessa sustentabilidade. Aí é o trocadilho, é a sustentabilidade do negócio dele. Né? Como que ele vai tocar esse negócio se ele não olhar para o todo ali, de ver todo, não só o lucro, mas também respeitar quem está ajudando ele a crescer. Aí é um legado social. E é engraçado que a Brenda fala que o voluntariado, ela sabe disso e não quer falar aqui, mas tem fila de espera quando tem programa. Tem filas de espera. A gente abre o voluntariado e fica fila de espera. Olha só como é que as pessoas querem ajudar. Dedicar o tempo delas. Se pudesse, a gente colocava todo mundo, mas é porque às vezes o projeto comporta 20 voluntários. Você vai, tem 50, 60.
querendo trabalhar. E é só doação de tempo, né? É só. Só doação de tempo. É o principal que a gente pode ter, né? Mas bom, Zé Luiz, Brenda, eu queria agradecer por essa conversa generosa que vocês tiveram com a gente aqui, compartilhando suas experiências. Super obrigado por vir aqui contar o caso da MRV e ajudar a inspirar outros executivos, outras empresas a iniciar nessa jornada. Eu que agradeço. Obrigada. E você que está nos assistindo nesse podcast, por favor, não deixe de baixar o e-book, vai aparecer o QR Code aí na tela e vamos ter o link também aqui no descritivo do vídeo. E muito obrigado pela atenção.